Você fica agitado, frustrado ou talvez sentindo meio perdido na hora de produzir conteúdo? Talvez o que você precise seja exatamente parar de produzir conteúdo. Quando eu vi esse vídeo de um gringo falando exatamente isso, pensei, cara, eu não deve estar falando sério, porque você precisa produzir conteúdo para poder chegar nas pessoas, para poder alcançar as pessoas e para poder propagar a sua arte. Mas o argumento, que o cara colocou no vídeo dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é muito válido e eu acho que de certa forma ele tem razão. Muito do conteúdo que a gente produz e muito dessa própria ideia de transformar a nossa arte, nossa música, o jeito como a gente faz as coisas, a nossa profissão em conteúdo para as redes sociais, ou para o YouTube, ou para qualquer tipo de plataforma, acaba deixando a nossa criatividade treinada em conseguir likes, engajamentos e visualizações, em vez de fazer o que a gente realmente quer colocar no mundo. E com esse vídeo eu espero trazer uma perspectiva, algumas ideias para que você possa eventualmente, ou para que você possa finalmente se livrar disso. Na verdade, primeiro a gente precisa entender por que as coisas acontecem do jeito que acontece agora. Antigamente, a opção que você tinha para colocar a sua cara no mundo, tá? E quando eu falo bem antigamente, para você colocar a sua arte no mundo, você dependia da igreja, você dependia do clero. Tá? Isso eu estou falando muito antigamente, tá? Idade Média. Até que durante a Renascença, o que começou a acontecer foi um movimento dos mecenas. O que eram os mecenas? A Renascença foi um movimento de transformação filosófica, de transformação científica, de explosão científica, explosão artística, explosão cultural. E no meio disso daí apareceram os mecenas. O que eram mecenas? Eram literalmente patrocinadores de arte que bancavam o estilo de vida de diferentes artistas para que eles acumulassem arte e para que eles pudessem também aparecer nessas obras de arte. O que era impensável, né, quando toda a arte, numa época em que toda a arte era feita por motivos religiosos. Então a gente saiu de um paradigma religioso medieval para um paradigma renascentista, em que as pessoas começavam a aparecer mais nas obras de arte. Elas já apareciam antes, mas começaram a aparecer muito mais. Você não precisava mais ser uma figura mitológica, não precisava ser Deus, não precisava ser um rei, não precisava ser uma princesa, né? Você podia simplesmente ser um mecenas, um cara muito rico que sustentava o estilo de vida de um artista. Até que entrou no cenário, tá, um cara que ele começou com a ideia de, em vez de o governo e o país, e em vez de o rei ser o único responsável por propagar a arte, por manter a arte ser uma coisa exclusiva da corte, vamos trazer a arte para a burguesia e vamos trazer a arte para as galerias. E daí se criou todo o movimento, toda a ideia de arte privada, a arte fundada, né, a arte bancada por interesses privados, né, que foram o que os mecenas estavam fazendo, mas numa velocidade muito maior e com uma possibilidade de ter uma maior divisão de como que ia ser feito todo esse processo aí dos mecenas. O que acontece? Isso daí estabeleceu um movimento, uma direção para a arte, que era o que estava vindo até a chegada da internet e das redes sociais, que começou-se a valorizar muitas vezes quem fez a arte mais do que a obra em si. É por isso que você ter um Monet, por assim dizer, só pelo fato de ter sido assinado pelo Monet, a obra que você tem posse, isso daí já é mais importante do que a qualidade, do que a estética da obra em si. Né? Muita gente discute, muita gente debate a estética, a qualidade de diversos artistas, mas nesse cenário, nesse paradigma que estava vindo e que meio que começou a aparecer de novo agora um pouco com o negócio de NFT, com a galera trazendo escassez de arte para o meio digital, mas a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso daí mais para frente.
Mas o mercado de arte até 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele era baseado nisso. Tá? Ele era baseado no nome que você tinha, no quão popular era o artista, muito mais do que a qualidade da arte do que ele estava produzindo. É lógico, muitas vezes o principal caminho para um artista se tornar popular era fazer arte de qualidade. Só que esse foi o paradigma no qual as redes sociais entraram no jogo. E aí que a coisa começou a ficar bem complexa. YouTube, primeiro, como plataforma de conteúdo, e depois Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Todas essas plataformas, elas acabaram tendo cada um seus próprios algoritmos, que, como eu já disse aqui nesse canal, não é um algoritmo. O LinkedIn não tem um algoritmo, o Instagram um algoritmo e o TikTok tem um algoritmo. Não, o próprio Instagram tem vários algoritmos dentro dele, assim como o YouTube tem vários algoritmos dentro dele, assim como o TikTok tem centenas de algoritmos rodando ao mesmo tempo dentro dele. E a maior parte desses algoritmos são feitos para colonizar cada centavo da sua atenção. Porque essas empresas são empresas, na sua maior parte, públicas, são empresas que têm acionistas, que não têm um dono próprio só, elas têm centenas de acionistas, milhares de acionistas, e essas empresas dependem de crescimento incessante, do máximo de crescimento possível. Elas são o ápice do capitalismo em sua forma mais crua, no sentido de que eles precisam constantemente crescer o mais rápido possível, porque elas vivem em débito. E quando o principal ativo delas, o principal produto delas é a sua atenção, o que eles fazem? Eles criaram mecanismos, criaram algoritmos para que as pessoas compartilhassem mais da vida delas, compartilhassem mais do trabalho delas, compartilhassem mais do que elas são apaixonadas, do que faz elas se divertirem, cantarem, do que faz elas gostarem de alguma coisa, do que é importante para elas. E ao mesmo tempo, eles te mantêm dentro de padrões obscuros, né? São os dark patterns, para te manter. Eles têm sistemas, eles têm algoritmos que são literalmente feitos para te deixar viciado naquele padrão, viciado naquele ciclo dopaminérgico. E aí, o que acontece? No meio disso tudo, você tem empresas que não conseguem mais, como as gravadoras hoje em dia, não conseguem mais ter esse contato com o público do jeito que um artista, por exemplo, pode ter diretamente, o que é bom, mas em troca disso, a gente também tem essa ansiedade gigantesca para produzir conteúdo o tempo todo, porque agora todo mundo tem um jeito de entrar. Agora a barreira é muito baixa, é só você ter um desse daqui. E aí, o que acontece? Com todo mundo produzindo conteúdo o tempo todo, você tem essa sensação de que você precisa estar produzindo conteúdo o tempo todo e que o seu conteúdo precisa estar sempre programado, treinado e otimizado para as métricas de engajamento, de like, de visualização, de seguidores, e as pessoas não conseguem mais sair desse ciclo infinito, desse sétimo inferno de Dante, de ficar sempre preso e precisar ficar crescendo cada vez mais. Ou seja, essas empresas multibilionárias que vivem sempre em dívida e que precisam crescer o máximo possível, acabaram colocando em você, que cria, que é artista, que é músico, ou que é um profissional e só quer compartilhar sobre a sua vida, ou os vinhos que você gosta de tomar, ou o que você gosta de fazer no seu horário livre, eles colocam em você essa mentalidade deles. E como que você pode sair disso? Primeiro passo, primeira coisa que é importante de fazer. Esse cara chama Kevin Kelly, ele fala dos 1000 fãs fiéis. Se você consegue chegar a 1000 fãs fiéis, 1000 verdadeiros evangelistas, entusiastas da sua marca, da sua ideia, da sua arte, do que você quer fazer, você consegue sustentar o seu estilo de vida. Elas vão sair de uma plataforma para outra porque você está mudando de plataforma, elas vão sair de um canal para o outro porque você está mudando de canal, porque você está há 10 anos com um canal no YouTube e você começou um outro para falar de outra coisa, as pessoas vão te seguir quando você mudar de canal, elas vão comprar qualquer coisa que você fizer, ou a maioria das coisas que você produzir, elas vão te dar um voto de confiança. E se você fizer um bom trabalho, você vai manter e crescer cada vez mais
esse número de pessoas, porque esses próprios evangelistas vão trazer mais fãs fiéis para a sua causa. Então, construir um movimento que você tenha pelo menos uns 1000 fãs fiéis é essencial para que você saia dessa corrida de ratos. Porque o que se estabeleceu foi uma verdadeira corrida de ratos dentro do empreendedorismo, dentro do mercado digital, dentro da produção de conteúdo, dentro do audiovisual. Isso no Brasil e no mundo. Agora, para você sair disso, para você poder ter esses 1000 fãs fiéis, como é que eu posso fazer para ter esses 1000 fãs fiéis com o algoritmo lá me mandando só fazer coisas que viralizem, que explodam, que façam muitas views, muitas likes, porque essa altura do campeonato você já deve ter percebido, essas visualizações, esses likes são uma pura métrica de vaidade, elas não convertem em vendas, elas não convertem em assinaturas, elas não convertem em mais gente comprando a sua arte, elas não convertem em dinheiro no seu bolso para que você consiga viver e sustentar e criar o que você realmente ama criar. Qual que é o segredo? Você vai criar um pouco para nova audiência, para quem não te conhece ainda, e um pouco para a sua audiência fiel. Você vai alimentar esse relacionamento com os fãs fiéis e você vai trazer novos, você vai criar arte para trazer novos fãs. Você vai criar material, você vai criar vídeos, ou você vai criar música, ou você vai criar textos, você vai criar coisas que instruam, que informem, que entretenham, que inspirem a ação pessoas novas para trazer elas para dentro desse movimento. Você pode fazer isso de várias formas. Repetição de jargões. Você pode fazer isso através de uma causa muito forte. Você pode ter um padrão e desenvolver um estilo para os seus vídeos, ou para a sua música, ou para o que você escreve, ou para a sua arte, que seja consistente e que faça a pessoa se sentir parte daquilo ali quando ela consegue identificar esse estilo e já esperar diferentes movimentos, diferentes processos. Eu criei um pouco isso no meu canal antigo quando eu falava das 4 regras do caos, que as pessoas começaram a reconhecer e começam a falar, e até hoje o pessoal vem falar comigo no WhatsApp, vem falar comigo no Instagram e fala das 4 regras, que é uma coisa que eu nem falo mais hoje em dia com tanta frequência. Porque foi um movimento, foi uma causa, foi um jargão, foi uma espécie de religião que eu criei envolvendo esse conteúdo sobre desenvolvimento pessoal que eu fazia na época. Porque para mim era uma arte, para mim era uma forma de entreter e inspirar as pessoas enquanto eu estava informando elas, enquanto eu estava vendendo o serviço que eu vendia na época, que era o coaching, era a mentoria, era o desenvolvimento pessoal, era os cursos de desenvolvimento pessoal. E agora quando eu venho falar sobre arte, sobre comunicação e sobre audiovisual, sobre produção de conteúdo, eu preciso também ter essa coragem, talvez, mas eu preciso ter essa honestidade aqui com você, que talvez não seja conteúdo que você precisa fazer. Talvez você precise fazer arte, talvez você precise continuar fazendo o que você faz melhor. Mas para isso, é só combinar. Fazer um pouco para alcançar uma nova audiência e um pouco para respeitar e valorizar e fazer carinho na audiência e no público que você já tem. Que seja um fã fiel. Agora, você vai crescendo e crescendo e crescendo essa audiência com calma, com inteligência, que você vai conseguir sustentar a sua carreira em cima disso, não vai ficar dependendo do algoritmo, não vai ficar com aquela ansiedade por causa do algoritmo, por causa disso. Beleza? Mas era só isso que eu queria trazer aqui para você, só uma reflexão mesmo sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, clica embaixo gostei. Se não gostou, clica embaixo não gostei, tudo bem? Mas não deixe de se inscrever, clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui embaixo nos comentários seu feedback. Isso é uma coisa que eu falo sempre em todos os vídeos, já deve ter notado se você me acompanha já há mais tempo. E é isso. Confia no caos e nas 4 regras e coloca para fora o que você realmente quer colocar. Não fica dependendo só do algoritmo não, porque vou te contar um segredo. A maioria dessas marcas gigantescas, desses influencers gigantes, com milhões de seguidores, muitas vezes estão ganhando bem menos do que você imagina, beleza? Te vejo na próxima. Até mais.